Agatha Christie foi uma das escritoras mais famosas da literatura, conhecida como a Rainha dos Mistérios. Ao longo de sua vida, ela escreveu cerca de 75 livros, incluindo 66 romances policiais e 14 coleções de contos, com vendas que ultrapassam 2 bilhões de cópias. Suas obras continuam a cativar leitores em todo o mundo, e seus personagens icônicos, como Hercule Poirot e Miss Marple, se tornaram lendas literárias. Clássicos como Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo foram adaptados inúmeras vezes. Mas quem foi a mente brilhante por trás desses mistérios surpreendentes? De onde ela tirava sua inspiração? Que tipo de vida ela levava? Nascida em 15 de setembro de 1890, como a terceira filha da família Miller em Torquay, Devon, Agatha teve uma infância muito feliz, algo que ela frequentemente mencionava em sua autobiografia. Seu pai era descontraído e bem-humorado, enquanto sua mãe era sábia e perspicaz. O casal tinha um relacionamento forte e, após mandar o filho e a filha mais velhos para a escola, as crenças da mãe de Agatha mudaram. Para proteger os olhos e o cérebro de Agatha, ela não foi autorizada a ler antes dos 8 anos. Assim, a jovem Agatha ficava em casa, aproveitando uma infância sem livros. Com uma imaginação rica e amor por histórias, ela frequentemente pedia à sua babá para ler as palavras nas placas das lojas para ela. Logo, ela mesma aprendeu a ler. Naquela época, Agatha ainda não tinha 5 anos. Mesmo assim, era considerada lenta, enquanto sua irmã, Maud, era vista como a criança mais inteligente da família. Com o tempo, Agatha percebeu que não era realmente lenta. Sua família é que era excepcionalmente talentosa. Ela nunca imaginou que se tornaria escritora, embora já tivesse escrito sua primeira história na infância, um conto sobre uma disputa pela herança de um castelo. Agatha convidou Maud para encenar a peça com ela, tendo seus pais como público. Seu pai riu gentilmente, enquanto sua mãe fez sugestões sérias sobre a escolha das palavras. O incentivo deles fez com que Agatha ficasse cada vez mais encantada com seu novo papel na vida. Contadora de histórias. A infância de Agatha foi tranquila até os 11 anos, quando seu pai faleceu devido a uma doença, encerrando abruptamente seus dias felizes e marcando o início de uma vida tumultuada. Seu avô era um exemplo clássico do sonho americano. Deixando Manchester, na Inglaterra, para Nova York, ele saiu da pobreza e alcançou a riqueza, tornando-se acionista de uma empresa e sustentando toda a sua família com muita determinação. No entanto, como diz o ditado, riqueza não dura mais que 3 gerações. O pai de Agatha não tinha habilidade para gerenciar finanças, e quando a herança foi passada para seu irmão, quase tudo foi desperdiçado. Naquela época, após sua irmã se casar, Agatha e sua mãe, que dependiam uma da outra, viviam com a modesta pensão deixada pelo testamento do avô. A antiga riqueza da família havia desaparecido, embora ainda estivessem em uma situação melhor do que a maioria das pessoas comuns. Quando Agatha tinha 15 anos, sua mãe, sempre anticonvencional, decidiu que sua educação era insuficiente e a enviou para Paris, onde estudou em 3 escolas diferentes. Essa foi a única educação formal que Agatha recebeu, e lá ela se interessou por música clássica, especializando-se em piano e canto. No entanto, uma apresentação desastrosa antes da formatura fez Agatha perceber que ficava nervosa demais para enfrentar uma plateia. Ela simplesmente não poderia se tornar pianista ou cantora. Felizmente, isso a levou a se tornar uma grande estrela no mundo dos mistérios. Alguns anos depois de voltar para casa, uma doença durante o inverno a fez pegar uma caneta e escrever seu romance de estreia. Isso aconteceu graças ao incentivo de sua mãe, que sugeriu que sua filha entediada poderia escrever histórias, assim como sua irmã Maud, para passar o tempo. Agatha já havia começado a escrever pequenos poemas quando tinha 11 anos. Sua mãe trouxe-lhe papel e uma caneta, e em um caderno de anotações de tarefas domésticas, Agatha escreveu sua primeira história significativa. Seu entusiasmo pela escrita iluminou sua vida. Ela sentia faíscas na mente, tudo parecia cheio de esperança, e ela estava repleta de confiança. No entanto, naquela época, escrever era apenas um passatempo para ela.
Agatha nunca sonhou em publicar seus trabalhos. Como outras garotas de sua idade, participava de bailes, sonhando em encontrar um bom marido. Foi durante esse período que o tenente da Força Aérea, Archie, entrou em sua vida. Eles se conheceram em um baile e se apaixonaram rapidamente. Agatha até rompeu um noivado para ficar com ele. A paixão intensa muitas vezes tem o poder de superar todos os obstáculos. Apesar da forte oposição inicial de sua mãe e do súbito início da Primeira Guerra Mundial, Agatha casou-se com Archie na véspera de Natal de 1914, mudando seu nome para Agatha Christie. Após a lua de mel, Archie voltou ao campo de batalha, enquanto Agatha começou a trabalhar em um hospital local. Durante seu tempo na farmácia, uma ideia que há muito tempo estava plantada em sua mente começou a crescer. Ela decidiu escrever um romance policial. Sua irmã Maddie, que costumava contar histórias de Sherlock Holmes para ela, uma vez apostou que Agatha não conseguiria escrever um romance desse tipo, pois era muito difícil. Esse desafio despertou o espírito competitivo de Agatha. Cercada por frascos e potes na farmácia e encontrando pessoas diversas no bonde a caminho do trabalho, Agatha encontrou inspiração para suas futuras histórias. Refugiados belgas que ela conheceu inspiraram seu famoso personagem, Hercule Poirot, que de repente surgiu em sua mente. Determinada a escrever uma história de detetive sobre ele, Agatha contou com o apoio incondicional de sua mãe, que acreditava que ela podia fazer qualquer coisa. Sua mãe a incentivou a começar a escrever e mais tarde sugeriu que tirasse um tempo para terminar o livro em paz e tranquilidade. Agatha escreveu seu primeiro livro, O Misterioso Caso de Styles. Ela ficou satisfeita com a forma como incorporou seu conhecimento farmacológico no livro, o que até rendeu uma resenha em uma revista farmacêutica. Nesse aspecto, Agatha era praticamente uma especialista em criar personagens carismáticos e relacionáveis. No entanto, olhando para o livro décadas depois, ela não pôde deixar de sentir algum arrependimento, refletindo sobre os momentos difíceis que viveu. Pessoalmente, disse ela, não gosto de inserir histórias de amor em romances de detetive. Misturar romance em uma história de detetive parece fora de lugar. Acredito que o romance pertence aos livros românticos. Mas naquela época, os romances de detetive sempre precisavam ter algum subenredo romântico, então apenas seguia a tendência. O misterioso caso de Styles não foi imediatamente reconhecido. Seu caminho para a publicação foi repleto de dificuldades. Após várias submissões fracassadas, Agatha deixou o manuscrito de lado, pensando: se não for publicado, não importa. Era apenas um passatempo, de qualquer forma. Naquele momento, nada poderia se comparar à alegria de ver seu marido retornando da guerra, apenas 2 anos após o nascimento de sua filha, Rosalind. Foi então que uma editora finalmente aceitou o livro de Agatha, marcando o início oficial de sua longa carreira literária. Foi um período de felicidade quase inacreditável. O casal tinha uma relação harmoniosa, sua filha crescia saudável e eles não enfrentavam dificuldades financeiras. Agatha Christie fez seu debut literário em 1920 com a publicação de O Misterioso Caso de Styles. Seu segundo romance, O Inimigo Secreto, teve ótimas vendas, e seu terceiro, Assassinato no Campo de Golfe, publicado em 1923, também foi bem-sucedido. Outro amigo sugeriu, em uma carta, que o protagonista narrasse a história em primeira pessoa e, ao final, fosse revelado como o assassino. Os conselhos deles ajudaram a criar o clássico romance The Murder of Roger Ackroyd. À medida que a carreira de Agatha florescia, sua situação financeira naturalmente melhorava. Seguindo a sugestão do marido, Agatha comprou um carro, um luxo inimaginável na época. Este foi um dos momentos mais emocionantes de sua vida, ao lado de um almoço com a rainha Elizabeth no Palácio de Buckingham 40 anos depois. Tudo parecia um sonho, mas por trás dessa fachada, problemas estavam se formando. Em retrospectiva, Agatha percebeu que a obsessão de Archie pelo golfe, a redução de seus passeios e a relutância dele em receber amigos eram sinais de problemas mais profundos. Dolorosamente, Archie escolheu revelar a verdade no momento mais vulnerável de Agatha. Naquele ano,
Sua amada mãe faleceu, e Archie, incapaz de lidar com o luto, se afastou. Agatha ficou sozinha para organizar os pertences de sua mãe na antiga casa, um lar cheio de memórias. Foi a solidão, mais do que a tristeza e o cansaço, que acabou por dominá-la. Naquela casa repleta de memórias, Agatha desmoronou várias vezes. Archie deveria ser seu consolo, mas, em vez disso, confessou que havia se apaixonado por outra pessoa e queria o divórcio. Em dezembro, no auge do seu desespero, Agatha desapareceu durante a noite. Seu carro foi encontrado no dia seguinte em um barranco, com os faróis acesos e todos os seus pertences intactos dentro. O desaparecimento virou manchete nacional. Após 11 dias de busca, ela foi encontrada em um hotel, registrada com o sobrenome da amante de Archie. No entanto, em sua autobiografia, Agatha nunca mencionou esse incidente. O que ela viveu durante esses 11 dias permanece um mistério. Após o divórcio, nesse período difícil, Agatha criou outro personagem detetive, Miss Marple, uma adorável senhora solteira inspirada em sua avó. Naquela época, Agatha jurou nunca mais se casar, temendo a profunda dor que apenas um cônjuge poderia causar. Decidiu nunca mais confiar em ninguém. Escrever, que antes era apenas um hobby, tornou-se um meio necessário para sua independência. Mas a vida é cheia de surpresas. Para descansar, Agatha pegou o expresso do Oriente rumo a Bagdá, seguindo a sugestão de um amigo. Naquela época, Agatha já era uma romancista famosa com inúmeros fãs, incluindo a esposa de um arqueólogo chamado Leonard, que recomendava entusiasticamente o assassinato de Roger Ackroyd. A todos. Agatha ficou fascinada pelo encanto do Oriente. No ano seguinte, ela voltou, e Leonard pediu a seu assistente, Max, que a mostrasse a região. Eles se deram muito bem e apreciaram imensamente a companhia um do outro. Mal sabia a Agatha que aquele jovem logo lhe faria uma proposta de casamento. Enquanto estava hospedada em um hotel em Atenas, Agatha recebeu um telegrama informando que sua filha havia contraído pneumonia e que ela precisava voltar para casa imediatamente. Max alterou seus planos para acompanhá-la de volta. Felizmente, a doença de sua filha não era grave e ela já estava quase recuperada. Durante esse período, os sentimentos de Agatha e Max começaram a crescer. Após voltarem para casa e saírem em alguns encontros, Max pediu Agatha em casamento. Muitos anos depois, Max confidenciou à esposa que, durante a primeira viagem juntos, o carro deles ficou preso na areia. Apesar do calor intenso, Agatha manteve a calma e não reclamou, o que impressionou muito Max. Naquele momento, ele soube que Agatha era a pessoa certa para ele. Inicialmente, Agatha tinha suas dúvidas. Ela gostava de Max e compartilhavam muitos interesses em comum. No entanto, casar-se significava correr outro risco, e ela já havia sido magoada uma vez. Além disso, sua irmã e cunhado eram fortemente contra a união. Para muitos, esse casamento parecia imprudente devido à diferença significativa de idade. Max era amigo de faculdade do sobrinho de Agatha, e havia uma diferença de 14 anos entre eles. Apesar disso, a natureza sempre otimista de Agatha e seu amor pela vida só fortaleceram sua determinação. A aprovação de sua filha finalmente a convenceu a se casar novamente, e felizmente, ela encontrou novamente a felicidade em sua vida conjugal. Embora sua irmã tenha frequentado a escola, Agatha foi educada em casa por seus pais. A partir daí, ela acompanhou Max em escavações em muitos países do Oriente, ajudando e escrevendo ao mesmo tempo. Durante as férias escolares, eles retornavam ao Reino Unido. O amor de Agatha por casas de bonecas na infância evoluiu para um interesse por casas de verdade. Uma das maiores alegrias de Agatha era explorar e renovar propriedades. Ela comprou várias casas e as renovou de acordo com suas próprias ideias, o que lhe trouxe imensa felicidade. No entanto, ela nunca poderia ter antecipado viver uma Segunda Guerra Mundial. Sua filha, Rosalind, assim como ela, se casou durante a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, seu neto, Matthew, nasceu em meio ao caos, e seu genro morreu no campo de batalha.
Esses livros permaneceram escondidos do público por 30 anos. As muitas casas que Agatha havia comprado antes da guerra se mostraram inestimáveis. Algumas foram requisitadas pela Marinha, outras abrigaram evacuados, e algumas foram usadas para acomodar amigos. Após a guerra, ela teve que negociar com a Marinha para remover os 14 banheiros que haviam instalado em uma de suas casas favoritas. Ela ficou aliviada ao ver que a Greenville Estate havia sobrevivido aos bombardeios. Greenville Estate também serviu de inspiração para muitas de suas histórias. Refletindo sobre a fase posterior da vida criativa de Agatha, devemos agradecer à Rainha Elizabeth por um clássico duradouro. A rainha expressou seu apreço pelas obras de Agatha e esperava que ela escrevesse algo especial para ela. A convite da BBC, Agatha escreveu uma peça de rádio para o programa especial da rainha, intitulada Blind Mice. Ela dizia que isso era muito mais emocionante do que escrever cheques, pois era como uma caixa de surpresas. Você nunca sabia quanto lucro poderia trazer. Entre todos os direitos autorais que cedeu, o mais lucrativo foi o de Demouzetrap, que ela deu ao seu neto, Matthew. Aos 75 anos, Agatha finalmente completou sua autobiografia, um projeto no qual havia trabalhado por 15 anos. No pós-fácil, ela expressou imensa gratidão pelo seu amoroso marido, filha, neto e outros familiares que a acompanharam em uma vida tranquila enquanto aguardava a morte. Ela agradeceu a Deus por lhe conceder uma vida feliz e pelo amor que a acompanhou. Agatha Christie faleceu em 12 de janeiro de 1976, aos 85 anos. Suas obras continuam a nos acompanhar e continuarão a fazê-lo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.